Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica aqui na Primeira Igreja Batista em Santo André. Eu sou o pastor Adilson. A paz, irmãos, eu sou Gláucia Tragana. Estamos felizes por estar compartilhando com vocês essas aulas tão importantes aqui na nossa classe Tudo em Família. E a Gal vai lembrar um pouquinho do que nós já vimos, né? O nome das aulas que nós já estudamos. Quais foram, Gal? Já tivemos aulas bem interessantes com temas bem Importantes, edificantes, importantes para as nossas vidas. Estudamos sobre a família de Adão e Eva. É a família precursora, né? Que deu origem a todas as demais famílias, uma família importante, que é a família de Adão e Eva, né? O nosso pai, Adão, e a nossa mãe, Eva. Depois estudamos sobre a família de Noé. Essa família também muito importante, que ela nos deixou vários exemplos positivos, né? Obedeceram o chamado do Senhor, né? Fizeram a arca, colocaram os animais, uma história tão bonita que você conhece. Em seguida estudamos a lição, a família de Abraão e Sara. Esse nosso missionário, Abraão e Sara, não pensou duas vezes. Ouviu a voz do Senhor e atendeu o chamado de Cristo. E era conhecido como amigo de Deus. Amigo de Deus, olha que coisa boa. Pensou você ser conhecido como amigo de Deus? Na sequência estudamos sobre a família de Ló. Ló é uma família também bastante conhecida. A gente aprendeu algumas coisas e uma delas é sobre os campos, né? As nossas escolhas, né, Gal? A família de Ló tem muito a ver com as nossas escolhas. Escolheu um campo que tinha água, mas aparentemente foi para um destino que não deveria ter ido. Então, uma família importante também, que nos deixa muitos ensinamentos. A família de Jacó também foi estudada. Família de Jacó é importante também. E hoje nós vamos estudar juntos sobre a família... Não, temos também a família de Jó, não podemos esquecer. Jacó e Jó. Família de Jó também, uma família super importante, Jó. Deixou vários exemplos para a gente, né, de fidelidade ao Senhor, e o Senhor foi fiel com ele também em todos os aspectos. Agora sim, vou falar do tema da lição de hoje. Mas antes disso, Gal, vamos deixá-los um pouco, vamos pensativo com relação a essa família de hoje. Olha só, essa família, ela nos fez lembrar de muitas famílias atualmente. Por quê? Por conta das dificuldades que o pai teve em educar os filhos. Olha, legal, isso nos remete a muitas famílias que nós temos visto nos dias de hoje. Famílias essas em que o pai perdeu o controle, os pais perderam o controle dos filhos, os filhos andam fazendo coisas que querem, da forma que querem, e não existe um posicionamento familiar. Será que você já sabe quem é aí? Será que você já tem uma ideia de qual família que fez isso? Quem foi, Gal? Hoje nós vamos estudar sobre a família de Eli. Eli, uma família também que deixou vários exemplos pra gente. Pode falar aí o que você a tem pra gente aí. A família de Eli, ela vem nos ensinar sobre a falta de disciplina pode arruinar uma família. Como a falta de disciplina pode arruinar a família. E a gente tem visto que é isso um dos maiores problemas que tem ocorrido nas famílias brasileiras e do mundo. A falta de disciplina. Os filhos não estão sendo disciplinados como deveriam. Os pais também não estão cumprindo o papel do pai, o papel da mãe, os papéis dos pais, ou o papel do filho também não está sendo bem executado. E existem muitos pais que contribuem negativamente para a destruição dos filhos. Interessante quando a lição começa nos dizendo que Eli era o sacerdote em Israel, mas a sua família não era o referencial, né? Ela tinha uma coisa diferente que não agradava, né? Como testemunho. E aí a gente traz para os nossos dias e a gente se coloca, né? Como família e pensa assim, nossa, deve ser muito triste isso, né? Muito desagradável alguém falar que a sua família não é um bom referencial. Em virtude do comportamento dos filhos, em virtude do comportamento dos pais, a forma como o pai, né, o sacerdote do lar, tem dirigido a sua família, né? Então a Bíblia relata lá em 1 Samuel essa história, que é a história da família de Eli. A Gal começou falando com muita propriedade, né? Eli era um sacerdote que toda vez que recebia Eucana e Ana, orientava-os com relação
a vida conjugal, né? A Ana e seu esposo. Era uma pessoa até respeitada como sacerdote, mas não tinha controle sobre os filhos. E a gente vai conversar um pouquinho os detalhes disso, né? Os filhos de Eli, que se chamavam Ofni e Finéias, eram homens rebeldes. Eram filhos que realmente não representavam o pai à altura como deveriam representar. Cuidado com isso, viu, querido? Você precisa educar seus filhos, eles precisam ser, como diz o Salmo 127, 128, dar frutos, eles precisam ser flechas e bênção na nossa vida, mas a gente precisa influenciar e não se deixar levar como aconteceu com Eli e seus 2 filhos. Em 1 Samuel 2, de 22 a 26, nos relata que Eli não repreendia satisfatoriamente os seus filhos, nem os excluía do sacrifício, né, que deveria ser feito ao Senhor na casa de Deus. Nós sabemos que Deus nos deixou, né, esse papel de pai e mãe para estarmos admoestando os nossos filhos, repreendendo, corrigindo os nossos filhos. É bíblico, a palavra nos afirma isso. É importante a gente pensar que eles eram privilegiados, né, Gal? Até um pouco antes do que a Gal já comentou, eles tinham esse privilégio de servir na casa do Senhor, tinham a oportunidade de viver isso, mas, infelizmente, isso que a Gal falou é importante. Exatamente, um grande privilégio, né, e um grande aprendizado eles tiveram, né, com essa experiência, servir na casa do Senhor. Como muitos hoje em dia também têm, mas, em primeiro lugar, Deus vê a motivação do coração, não é? A forma como está sendo feito esse servir o Senhor. Então, o serviço prestado a Deus não substitui a vida piedosa e temor. Aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser reflexo da nossa vida piedosa. A palavra de Deus, ontem eu estava estudando sobre Colossenses 3,16, falando sobre a importância da palavra de Deus ser refletida no nosso dia a dia. Então, não basta apenas nós virmos aqui e falarmos ou comentarmos ou darmos uma aula sobre uma determinada parte da Bíblia, sem que a nossa vida, de fato, espelhe a realidade da palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Então, o serviço prestado pela família de Eli não foi suficiente para poder agradar ao Senhor, porque existia pecado ali dentro, existiam coisas erradas ali com seus filhos e que ele não corrigia. É isso? A lição também comenta para nós que Eli era um homem dedicado no serviço na casa do Senhor. Isso agrada ao coração de Deus, sermos dedicados na obra dele. Mas nós não podemos permitir que essa atuação na casa de Deus nos tire também, né, da nossa atenção com a nossa família, com os nossos filhos, né? Temos que estar dedicados à obra de Deus, mas sermos dedicados à educação dos filhos, né, ao cuidado com a sua esposa, com o seu marido, também é algo que agrada o Senhor, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério, né? Isso então, aí. A nossa vida tem que ter uma conduta, né, uma conduta que diga assim, olha que bênção aquele irmão, aquele servo na casa de Deus, mas não só uma bênção dentro da igreja. E é tão bom quando as pessoas olham os nossos filhos e falam assim, olha lá, ó, esse aí é o filho do pastor Adilson, olha que exemplo, olha que coisa boa. E é tão ruim, né? Eu ouvi, imagina, a gente ouvir coisas a respeito dos nossos filhos ruins, estão falando da gente também, né? Então os filhos de Eli, eles tinham esse privilégio de servir, mas infelizmente cometeram várias coisas erradas a ponto de serem chamados de filhos de Belial, ou seja, malvados e perversos. Meninos, né? Filhos ruins, filhos malvados e perversos que tratavam os trabalhos da casa do Senhor com desprezo, né? Tratavam o sacrifício que deveria ser feito e também o cuidado do povo com total desprezo, né? Desprezo religioso, oprimindo e descarregando todas as coisas ruins sobre o povo e cometendo pecados outros, e até adultério também, coisas ruins que eles cometeram dentro da casa do Senhor.
E isso gerou um descontentamento, né? A oferta que deveria ser oferecida ao Senhor não subiu, como a gente diz, como perfume suave ao Senhor, né? Eles não agiam corretamente, não agiam como deveriam agir, como deveria agir os filhos nossos, de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus, né? E o grande problema é que Eli era o quê? Tolerante, né, Gal? Via que os filhos cometiam erros. Ele sabia. E ele sabia. Ouvia os comentários. Ouvia, Ju, boa. Ele ouvia os comentários, né, que se fazia no meio do povo, e mesmo assim ele não tomava uma postura. Deus pode cobrar isso de você, viu, querido? Os nossos filhos, eles são presentes de Deus e tem que ser entregue também como presentes ao Senhor. Então, se ouviu alguma coisa do seu filho, tem que ir atrás. Eu até me lembro uma vez sobre o Lucas, né, que o Lucas estava um pouco fora dos caminhos e ouvi um pouco falar sobre as atitudes dele. Fui lá atrás, né, para ver se de fato ele estava comentando aquilo, porque com certeza aquilo ia respingar na gente. Legal. E a lição nos mostra em 1 Samuel 2, versículo 17, que a oferta que nós entregamos ao Senhor, né, o trabalhar na obra é uma maneira de ofertar ao Senhor, porque estamos ofertando o nosso serviço e o nosso tempo, né? E essa oferta, ela precisa ser feita com a motivação correta, com carinho, com zelo. Precisamos prestar atenção nessa oferta também, desse tempo, dessa dedicação ao servir. Inclusive, hoje em dia, muitas famílias, até de pessoas evangélicas, têm agido como a família de Eli agiu, né? O pai é um grande pastor, mas os filhos estão errados, estão em pecado, e aí acaba passando a mão sobre a cabeça dos filhos. Então, cuidado com isso. A salvação, como diz a palavra, é individual. Eu sou responsável pelos meus atos, mas eu tenho que influenciar, sim, os meus filhos para que eles possam apresentar os seus sacrifícios ao Senhor e chegar ao trono de Deus como cheiro suave. Então, o serviço que nós executamos nesse primeiro momento, nessa primeira introdução aqui da família de Eli, os serviços que nós prestamos não vão justificar as coisas erradas que os nossos filhos fazem. E as coisas erradas que os nossos filhos fazem devem ser corrigidas por nós, coisa que não aconteceu com Eli, né? Os dois filhos faziam as coisas mal, e como a gente costuma dizer, né, mal e porcamente, e Eli acabou comungando com essa atitude dos filhos dele, permitindo que eles participassem de todo o sacrifício que ele teria que fazer como família. Exatamente. Ele não deveria ser tolerante demais, né, como nós não podemos ser também, né? Deus quer que a gente encontre o balanço dessa situação, o tempo certo, né, o termo certo, a forma certa de agir. Nem sermos tolerante demais, passivo demais, né? E na hora de agir energicamente, mas também agir com sabedoria, né? Sempre com amor, porque corrigir é um ato de amor. Sim, claro. Ou seja, nesse primeiro bloco, o que nós temos que resumindo, é que a família de Eli, ela deveria, no trabalho, refletir o Senhor de uma forma geral, coisa que não aconteceu. E isso tem acontecido com muitas famílias atualmente que não têm vivido uma vida piedosa, alicerçada na palavra de Deus, na oração. E são exemplos que... Uma coisa importante também, né? Legal. Sim. As palavras que os nossos filhos usam. Tem muito cristão que usa um palavrão como se fosse uma coisa natural. Então, o Senhor tem que ser visto não só na nossa forma de agir, de pensar, mas nas nossas verbalizações, né? O Senhor é santo na plenitude, nós temos que viver essa santidade na plenitude do Espírito Santo para que a gente possa fazer diferente da família de Eli nesse primeiro bloco. E esse exemplo deixado aqui, marido, nos remete a pensar o seguinte, que hoje, nos nossos dias atuais, a gente também tem que prestar atenção que nós estamos na igreja para esse serviço e nós não devemos deixar a vaidade tomar conta dos nossos corações, não podemos brigar, né, por cargos, por funções, né, querer aparecer, né, querer questionar, mas por que ele não eu? É verdade. Boa, né? Existe muita gente que quer só aparecer para as outras pessoas. Queridos, o ideal é que o nosso trabalho seja um trabalho visto pelo Senhor sempre, né? É claro, as outras pessoas, elas reconhecem os nossos trabalhos automaticamente, mas porque
o Senhor está à frente. Então, primeiro vem o Senhor na nossa vida para depois enxergar no nosso trabalho. Aí nós vamos para o segundo momento dessa nossa aula de hoje, que é sobre a família de Eli, que a disciplina é o fator decisivo para evitar o declínio da família. Meu Deus do céu, como isso é importante, disciplinar, inclusive, queridos, não é só os nossos filhos. Nós também precisamos ser disciplinados. Com certeza. Né? Para poder, através da nossa disciplina, ensinar os nossos filhos. Coisa que a gente tem visto cada vez menos pelo Brasil, de uma forma geral, e pelo mundo. Legal. E Efésios 6,4 nos diz, né, que devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, é o que já falamos aqui. Disciplinar é um ato de amor. O Senhor deixou, né, para nós essa palavra, e o próprio Deus, né, Jesus, ele nos corrige, nos ensina, né, tem essa demonstração conosco, porque ele nos ama. E Deus deseja que, como pais, né, que somos, façamos o mesmo com os nossos filhos. Se você olhar a palavra de Deus lá em Deuteronômio, ela vai dizer isso, que nós temos que ensinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos por todos os lugares que nós passarmos. Por todo o caminho, por onde nós formos, a gente precisa orientar os nossos filhos. E esse foi o grande pecado de Eli. Ele não orientou os filhos como deveria orientar, que está lá em Samuel, né? Isso. Ouviu tudo aquilo a respeito dos filhos, mas empurrou com a barriga. Quanta gente tem empurrado coisas com a barriga, né? Vão levando para frente sem dar a devida importância àquilo que deve ser dado. E essa admoestação, a correção para os nossos filhos, ele inclui os filhos de todas as idades, desde o bebezinho até o tempo em que o filho está ali conosco, morando conosco debaixo do mesmo teto, na mesma casa, e mesmo depois que eles se casam, né, que eles vão embora, continuam sendo a Bíblia filho. continua falando sobre isso, Eles né? continuam sendo filhos. Querido, eu costumo dizer que toda ação tem uma reação. Nós não estamos aqui à toa. O Senhor está com os olhos dele voltados para a nossa vida. Eu fico até arrepiado, né? Estou até arrepiado de poder falar isso com você, porque isso é para mim, isso é para Gal, isso é para todos nós. O Senhor está com os olhos voltados para os nossos filhos. E os nossos filhos, não é porque casam ou porque vão embora que deixam de ser nossos filhos. A responsabilidade está sobre os nossos netos. Eu fico olhando a minha filha, educando os meus netos, a Ágata, e a gente se envolve com amor, mas orienta os filhos como é que também tem que proceder com os nossos netos. Então, Eli, ele não fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele tinha que ter afastado os filhos dele. Né? Às vezes você acha que eu sou pastor, meu filho é pastor. Nada disso. Filho de peixe não é peixinho. Se você é cantor, não tem que obrigar o seu filho a ser cantor, ele tem que ter o chamado dele. Às vezes ele vai ser missionário, às vezes ele vai ser outra coisa. O importante é ele honrar ao Senhor, querido. E nós, como pais, temos que ter o nosso posicionamento. Senão nós vamos pagar pelos nossos erros. A Bíblia diz que Deus trará a justiça dele a todas as pessoas. Então Eli, Deus é justo, e ele trouxe para Eli a justiça dele, e foi uma justiça que, de repente, aos nossos olhos, até foi muito dura, se a gente levar em consideração que Eli era um sacerdote que tentava fazer as coisas de acordo. Né? Então, o que Deus fez? Mandou alguém orientá-lo, que ia destruir a família dele. Olha que coisa terrível, gente. Às vezes, por causa de uma ação com o teu filho, você está permitindo que a tua família seja destruída, que o teu casamento seja destruído. E não é assim que funciona. A gente tem que se posicionar como guerreiros que somos, como homens de Deus, legal, como mulheres de Deus, e se posicionar. Olha aqui é o Senhor Jesus que reina. Então, o que vai balizar a educação dos nossos filhos é a palavra de Deus, não como ele fez. Fechou os olhos. Olho fechado não pode ser assim. A gente tem que honrar o Senhor através das orientações que nós damos para o nosso filho. Aí ele não observou, aí hoje vai disciplina com relação à família dele. Legal. Aí eu li esse pedaço da lição, estava sozinha quando eu li,
Me deu uma vontade de chorar. Posso ler um pedaço aqui? Pode, mas eu não vou chora. chorar, não. Eu tô quase chorando aqui, tô empolgado com essa lição, querido, mas é fato, sabe? Poder sentir a mão de Deus naquilo que a gente vive, poder ver a ação de Deus. Deus orienta a gente com muito amor. Olha, cara, segue o meu caminho e você será feliz, sabe? A gente fica emotivo porque está vendo tantas famílias sendo destruídas por conta do pai, por conta da mãe, que não honra a Deus. Aí faz o quê? Os filhos vão para o inferno junto com você, querido. Os filhos estão indo por caminhos tortuosos junto contigo. Então permita Deus agir diferente na tua vida hoje. Permita Deus mostrar que Ele é Deus na tua família. Vai. Olha só, em 1 Samuel 2, 27 a 36, lemos que um homem de Deus veio a Eli, o sacerdote, e deu o trágico recado de Deus contra a sua casa. Foi aqui que pegou para mim. Porque honras mais a teus filhos do que a mim, todos os descendentes de tua casa morrerão na flor da idade. Olha que coisa triste. Isso tudo porque deixou de disciplinar, sabe? Deixou de disciplinar. Olha, eu falo para a Gláucia isso. Eu amo a Gláucia porque eu amo a Deus. Eu amo os meus filhos porque eu amo a Deus. Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos para que não aconteça isso. Já pensou na flor da idade, você perdeu um neto com 15, 16, 17 anos por conta de uma ação sua, querido? E mais para frente vai falar da forma trágica e triste. Nós vamos comentar como Eli morreu. Como é que foi chamado o neto de Eli por conta do pecado dele, da desgraça. Pelo amor de Deus, querido. Você que está nos vendo aí, entusiasmo nas ações. Permita Deus te usar na tua família, na tua casa. Se posiciona, homem. Quantas reclamações a gente ouve, das mulheres em relação aos maridos. Poxa, vamos nos posicionar, homens e mulheres de Deus. Isso, e como afirma a lição, não podemos estar inertes a essa situação. Olhar para os nossos filhos e verem que eles estão morrendo espiritualmente e não sentirmos isso, não sentirmos esse peso, essa tristeza, essa dor. Não podemos estar inertes a isso. Importante mesmo que a Gal falou isso, A família foi toda destruída por conta dessas ações erradas, Vamos evitar isso. O descuido na disciplina dos nossos filhos pode chegar a um ponto fora de controle. Fora de controle. Quantas famílias a gente tem visto aí sendo destruídas por conta dos filhos? E aí, importante o pai olhar, o filho está errado, vai lá, aquilo que eu comentei do Lucas. Estava indo em caminhos tortuosos, fui lá onde ele estava, querido. Onde eu achei que ele estava. Por quê? Ia corrigi-lo. Aqui não é seu lugar se ele estivesse lá. Você não é para estar aqui nesse lugar. Um posicionamento que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. Lucas estava indo curtindo baile funk, essas coisas. Eu fui lá para poder salvar o nosso filho daquilo que estava errado. Então, um posicionamento nosso de homem de Deus que somos. E olha outro versículo importante, e eu confesso que eu amo o livro de Provérbios. Eu sei disso. Provérbios 29, 15. Os filhos não podem ficar entregues a si mesmos. Então, desde o ventre, que a mãe já está sentindo, antes do pai, o filho ali mexendo, faz parte do corpo dela. E aí, juntos, pai e mãe começam a orar por esse bebezinho que vai chegar. Até, como você falou, mesmo depois de casados, nós estamos sempre com esse carinho, essa dedicação, esse cuidado de orarmos pelos nossos filhos. E a oração, acredito eu, a mais importante é pela vida espiritual dos nossos filhos. Consequentemente... Casamento deles também, Consequentemente, lógico, estaremos orando, entregando também ao Senhor, pedindo a Deus pela vida financeira, pela vida profissional do nosso filho, pela vida conjugal, no futuro deles com a esposa ou o marido, pelos netos que virão, mas sempre estaremos orando pelos nossos filhos para que eles estejam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, estejam nos caminhos do Senhor, porque isso é a maior riqueza que pode existir. E apesar do fracasso da família de Eli, e talvez o fracasso que a tua família esteja vivendo hoje,
existe esperança para a gente, né? Graças a Deus. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te fazer uma nova família, né? Mas com a mesma família, uma nova família na relação com Deus e com as nossas atitudes. Embora a gente tenha visto e lido lá no capítulo 4 de 1 Samuel o dramático registro da família de Eli, existe um caminho para a gente. A gente precisa agir. A família de Eli, Deus realmente cumpriu aquilo que ele tinha falado. Ou seja, acabou com os 2 filhos de Eli. Os 2 filhos morreram, foram destruídos. O povo perdeu a guerra. Tudo por conta de uma ação errada de um homem, que era um sacerdote que deveria ter se posicionado. Então, olha ver que coisa triste. Ele, ao receber a notícia da derrota de Israel, juntamente com a morte dos seus filhos, e aí ouviu que os filisteus, né, tinham tomado a arca, ele acabou caindo da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e acabou. E depois ainda a esposa de Finéias teve um filho, deu à luz a um filho, chamou o filho de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Querido, sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Dizendo assim, olha, a glória de Deus foi embora. A arca, que é ali onde era apresentado os holocaustos, onde tinha a própria presença de Deus, a arca era como se fosse uma igreja móvel, né? Deus se apresentava ali naquele lugar. Como é que está isso lá na tua casa? Como é que está a presença de Deus na arca que é a tua casa? A tua igreja, a tua casa é uma igreja. Será que a gente vai ouvir ou vai dizer isso? A glória de Deus foi embora. Olha que coisa triste, queridos. Olha que coisa chata. Existe a tristeza que existe nessa história de Eli e que Deus quer mudar a sua. Talvez a sua esteja igual ou pior do que a história de Eli. Mas Deus quer mudar a tua história. Deus mudou. O que Deus fez? Mandou Samuel. Olha que coisa boa. Samuel, um menino dedicado ao Senhor, que o próprio Eli colocou como sacerdote, orientou. Deus quem colocou, é claro, mas foi depois você pode ler, que a gente aqui não tem muito tempo, mas depois você pode ler lá em Samuel e você vai ver essa história. Que história linda de Ana, de Samuel, de Eli depois. Depois, com a chegada de Samuel, Deus mudou toda a história, Deus fez com que a palavra dele se cumprisse. Aí a gente vai ver mais para frente sobre os reis, sobre uma série de coisas importantes, sobre Davi, e aí vai por conta da palavra de Deus bem-sucedida na vida do povo. Essa história, de Eli e a sua família, ela tem que nos inspirar para nós olharmos para as experiências que eles viveram e aí analisarmos a nossa família, o que nós temos vivido, de que forma nós temos cuidado espiritualmente dos nossos filhos, E se com a história a gente viu que nós precisamos melhorar, vamos melhorar, porque ainda dá tempo. Então, olha, dá uma sugestão. Pega aí um papel, uma caneta, ora ao Senhor. Legal. Ora ao Senhor. Jesus, quando estava para subir aos céus, para preparar morada, ele nos orientou dizendo que ia deixar o Espírito Santo com a gente. Então pegue um papel, uma caneta, ore ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor que lembre, que mostre e comece a notar o que precisa ser mudado na tua família. Reúna seus filhos, reúna sua esposa. Mostre isso, Senhor, queridos. Eu orei ao Senhor e Deus nos mostrou o que precisa ser mudado na nossa família. Fala sobre a família de Eli, o final trágico que aconteceu à família de Eli. Você pode citar outros exemplos de família que, quando não seguiram a orientação de Deus, o que aconteceu?
e fale do privilégio que é seguir ao Senhor, do privilégio que é a gente viver segundo as orientações da palavra de Deus, que com certeza a tua vida será uma bênção, querido. Que Deus te abençoe, que essa história de Eli possa fazer uma mudança tremenda na tua vida, se for o caso. Se não, use como base para poder orientar outras pessoas. Divulgue a nossa escola bíblica, querido. Fale com os irmãos, chame os filhos. Nós estamos num momento difícil do país e do mundo, mas Deus está presente com a gente. A gente está aqui conversando com você através desse vídeo, mas a gente está sentindo a presença de Deus intensamente aqui na nossa sala. Aqui é a nossa arca. Aqui é a nossa casa. Aqui é o altar do Senhor. É aqui que eu sou Adilson. Aqui eu não sou o pastor. Aqui eu sou o Adilson, marido da Gláucia. Aqui eu sou o pai do Lucas, o avô da Carol, da Ágata, pai da Carol. É aqui que a gente fica transparente diante do Senhor, que não tem púlpito, sabe? Aqui não tem púlpito, aqui sou eu. Aqui é a presença de Deus, é a alegria de Deus que nos constrange. Aqui é olho no olho. Aqui é olho no olho da esposa, no olho das famílias, dos amigos. Aqui não tem cargo, aqui não tem posição. Aqui somos nós diante do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar. Deus, eu não sei o que o nosso querido irmão que está vendo e ouvindo esse nosso bate-papo está passando. Mas eu queria te pedir que a tua graça e a tua misericórdia continue sobre a vida desse irmão. Que ele seja abençoado, essa irmã. E que a família dele possa ter uma nova história, um novo caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Amém. E até a próxima. Próxima aula qual que é, Gal? Próxima aula... Gente, depois da nossa aula, nós vamos ter outras aulas importantes. Então, o que será que você faz? Divulgue isso para as pessoas. Né? Qual o nome da próxima aula? A família de Davi. Meu Deus, vai ser uma aula esplêndida. A família e a história de Davi. Deus abençoe você, querido. Até a próxima.